Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcio. É um episódio que hoje nós trazemos um grande empresário de Porto Alegre, o Bruno Lang. Ele é sócio proprietário do Supermercado Lang, proprietário do Churrasking e também é diretor da Agas Jovem. Então, seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, Eduardo, Bruno. Estamos aqui também com o meu sócio coordenador comercial da Tramontana Consórcio, xará do Bruno Lang, o Bruno Bragança. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Edu. Fala, galera. Bruno falando aí, participando, né? Tendo essa honra de estar no 4º episódio da Tramontana. Estive aqui no 1º, agora no 4º. Espero que as passagens elas sejam duradouras. Bruno, contar um pouquinho para ti sobre o propósito desse podcast, antes de nós começarmos a conhecer um pouquinho mais a tua história. O Tramotalks é um projeto que a Tramontana Consórcios vem construindo, talvez desde o ano passado, né, Bruno? Faz mais ou menos... eu lembro que tu me mandou um WhatsApp com essa ideia, né? Cara, um dia a gente vai ter uma referência, né? Acho que foi para fevereiro do ano passado, e a ideia foi se desenhando até que ao longo desse ano tu conseguiu formatar aí e estamos aqui, né? Por que a gente demorou um pouquinho mais, Bruno? Porque, assim, o podcast entrou numa vibe que existe aos montes, né? E é muito bacana porque a gente consegue se alimentar de vários conteúdos diversos. Sobre consórcio não é diferente. Tem um monte de podcasts que falam sobre consórcio. E a gente ficou lá na Tramontana, lá nos bastidores, pensando, mas vamos fazer mais um podcast para falar as mesmas coisas. Então a gente demorou um tempo para formular uma ideia, e hoje a ideia principal, tu vai entender nesse episódio, nos próximos que tu vai assistir, que consórcio fica até em segundo plano. Primeiro, o intuito principal é convidar os nossos clientes para conhecer um pouco a história deles, e aí dessa forma a gente cria um ecossistema que a gente futuramente, a curto prazo, faz com que os nossos clientes façam negócios entre eles. Então, a gente recebeu, por exemplo, aqui um parceiro nosso, que é o consultor de investimentos da BFR, da XP Investimentos. Vamos conhecer um pouquinho mais da tua história e vai passar por aqui mais outros clientes. E daqui a pouco eles podem fazer negócios entre eles em eventos que nós também vamos proporcionar. Então, um episódio é para isso. E o outro episódio, aí sim, a gente traz parceiros sobre consórcio, conversamos aqui um pouquinho sobre investimento para fomentar a nossa região. Então, Bruno, tu hoje é o nosso convidado especial para que a gente possa conhecer um pouquinho da tua história. Já quero conhecer um pouquinho, então, sobre o Supermercado Lang, quero entender um pouquinho mais como que tudo começou. Tu já deu alguns spoilers aqui nos bastidores, mas conta para nós aqui um pouquinho desse teu início da trajetória como empresário. Massa demais. Primeiro, parabenizar, então, né, por essa iniciativa. Realmente, eu acho que esse ecossistema criado vai gerar bons negócios e hoje a gente vive em cima de networking, né? Então, acho que nada mais, nada menos que vocês estão fazendo aqui, além de gerar conteúdo e conhecimento. Então, parabéns. Obrigado. Vamos lá. Então, eu sou do Superlang, é um mercado aqui de Porto Alegre. Ele foi fundado em 1978 pelo meu avô. E aí, durante a trajetória do meu avô, passou para o meu pai, depois passou para mim, e hoje ele é meu e da minha irmã. Então, eu trabalho desde os 8 anos na empresa, um mercado no bairro Teresópolis, e em 2015, o meu pai chegou para mim, eu saindo da faculdade, e aí com o mercado de trabalho, um monte de opções, não propostas, né? Opções, era tudo sonhos. E eu tive a oportunidade de receber um intercâmbio para ir para Portugal estudar, em Coimbra. Só que a minha família, né, eu sempre precisando de gente no mercado, eles chegaram para mim, olha, Bruno, legal essa tua oportunidade, mas tu não gostaria de assumir essa empresa, né, que ela vai acabar sendo tua? E aí eu falei, bom... Vetaram o intercâmbio. Me cortaram do intercâmbio. Mas tu tinha que idade, mais ou menos, na época? 2015, eu nasci em 92, faz as contas aí. 23 anos. Isso aí, exatamente. Novinho, né, cara? E aí, com 23, eles me deram essa proposta, essa oportunidade também. Eu falei, eu assumo, mas tem que ser do meu jeito. E aí, eles me deram, tipo, uma carta branca, né, das mudanças. E aí eu fui incorporando uma série de mudanças. A gente começou pela contabilidade, que foi um divisor de águas na nossa empresa. Depois a gente passou por uma parte de sistema. Então a gente tinha um RP
que não era focado em mercado. Então, a gente mudou para um sistema que era de supermercados. E depois a parte da estrutura física também, que foi, eu acho que a grande mudança, que era aquilo de querer sair do mercado tradicional há mais de 40 e poucos anos no bairro, para realmente um reconhecimento, sair daquela imagem de boteco, para não, aqui é um mercado com uma diversificação de produtos, com uma padaria, com um açougue forte. E aí foi aí que eu iniciei essa trajetória, assim, das mudanças. E, Brunão, fala pro leigo aqui, citou sobre implementar o ERP, né, no sistema de mercados. Imagino que isso possa ser algum tipo de software, de inteligência para o segmento. Explica um pouquinho melhor aí o que seria o ERP. O ERP é o nosso sistema de gestão, né? Então, é um software e ali a gente seria o coração do negócio, onde tem todos os dados, onde a gente faz toda a gestão. Então, o mercado é muito sazonal, né? Um exemplo do que um ERP pode fazer é a venda de panetones agora. Então, depois de implementado, antes era no feeling. Quantos panetones eu vou vender no final do ano? Aí era sempre um chutômetro, né? Então, com o sistema, a gente pega a métrica de vendas e ele automaticamente calcula qual que é a tua demanda para os próximos 3 meses. Como ele é sazonal, a gente traça de agora até final de dezembro, início de janeiro ali, e aí ele já te dá uma previsibilidade muito maior. Então, tu ganha na gestão, efetividade, né? E esse RP foi algo que vocês fizeram lá dentro ou é uma ferramenta terceirizada? Não, é terceirizado. O que aconteceu em paralelo a isso, né? Logo que eu assumi, eu estava dentro da AGAS, que é a Associação Gaúcha de Supermercados. E aí, dentro do núcleo jovem, que é hoje onde eu sou diretor também, a gente começou essa troca, esse networking entre os supermercadistas. E aí eu entendi uma coisa. Nesses anos que meus pais estavam com meu avô, que meus pais estavam no negócio, eles nem sempre contrataram as melhores empresas. Eles contrataram as empresas que bateram lá, dizendo serem as melhores. Sim. E a gente teve muitos profissionais ruins ao longo dos anos por conta disso. E aí, dentro da AGAS, eu adquiri conhecimento. Então, hoje, o nosso sistema ele é referência, ele é de Santa Catarina. Uma gama grande de supermercados utiliza ele. E aí, sim, a gente colocou ele dentro do mercado. Então, foi pela informação e pela troca. Eu pergunto isso porque muito se bate na questão das métricas, né? De poder metrificar. No meio comercial isso funciona muito bem e no mercado acaba não sendo diferente. E aí tu tem um sistema que consegue metrificar o que tu precisa de quantidade de determinada mercadoria. Isso faz com que o teu faturamento acabe subindo para não ter desperdício de estoque. Né? Exatamente. Hoje as perdas dos supermercados giram muito altas, né? Vencimento, data de produtos. Mas não só isso também, a nossa situação tributária é muito complexa, né? E o cadastro do produto é muito, muito importante. Então, aí tu começa a elencar os parceiros certos, né? Então, a gente também, a nossa contabilidade, conheci por conta da AGAS, ela é referência em supermercados no Rio Grande do Sul e até no Brasil. Então, tu já forma uma parceria, o teu sistema junto com a contabilidade, para cadastrar certo. Por exemplo, e como é que era feito antes, né, de tudo isso? Porque a gente pega e tem o entendimento, tô contando um pouco lá da fundação, né, do mercado em 78, se eu não me engano, com teu avô e depois do teu pai. E aí me fica na cabeça que deviam fazer isso até, de repente, de forma manual. Nas coxas que a gente fez, né? Como é que era antes, assim, né? O que vocês repararam de melhoria, até numa relação de faturamento, de qualidade de estoque e esse controle, né, que tu sinalizou ter melhorado bastante? Assim, era realmente de forma manual e muda também o tipo de tributação, né? Então, hoje a gente tem 3 principais tributações, que é o lucro real, o presumido e o simples nacional. E aí vai de acordo com o teu faturamento e também o teu tipo de negócio, né? O simples nacional nada é que uma simplificação de toda a carga tributária. E aí é o imposto mais fácil de apurar, mas para o nosso segmento é o pior. E aí, por a gente não ter um RP, uma contabilidade boa, a gente ia no mais fácil e pagava muito imposto por conta disso. Então, nessa mudança, a gente migrou para o lucro real, que é realmente o que tu tem de despesa versus o que tu vendeu. Tu gerou lucro, tu paga imposto. Tu não gerou lucro, tu não paga imposto.
E aí a gente veio nessa série de reformas, investimentos, então a gente não teve lucro, mas a gente estava reinvestindo no negócio durante um determinado tempo. Só que antes, independia se eu faria algum investimento ou não. Era o quanto eu faturei, a alíquota de imposto gerou a guia para pagamento. Do bruto, né? Em cima do bruto. Em cima do bruto. E aí hoje é uma dedução, né? E o RP, para criar um paralelo, é como se fosse o nosso CRM do vendedor. A gente consegue fazer a alimentação de toda a nossa base de clientes, do que está acontecendo, do que deixa de acontecer, planejar atividades. É os dados. São os dados completos, até para conseguir seguir com esse cliente. Mas, cara, depois a gente vai falar de Águias e vamos falar também da tua outra empresa, mas eu estava pensando aqui, enquanto falava, fiquei imaginando assim, pô, tá lá o Brunão, recém-formado, estudou pra caramba, já tá envolvido com o mercado desde os 8 anos. Até queria saber o que tu fazia com 8 anos por lá. Sacolinha. Mas eu fiquei pensando aqui, eu como pai, como mãe, eu pensei, cara, esse cara vai pra Europa agora, vai querer se divertir bastante. Deixa eu manter ele por aqui, dar o direcionamento. Que foi esse o pensamento dos meus pais. E eles sabiam, né? Foi por aí. Vamos largar. Mas aí, nessa transição, né? Então, eu reformulei a empresa na parte organizacional. Mas eu preciso gerar venda, né? E dentro dos setores do mercado, eu fui para onde eu comecei a analisar onde é que eu vou conseguir dar retorno financeiro para minha empresa. Bom, agora a gente está organizado, a gente consegue fazer investimentos, recursos, mas eu preciso ter gente gastando aqui para alavancar isso. E aí, estudando os setores do mercado, a gente vai para a área de perecíveis. Então, hoje a gente pode dividir em padaria, hortifruti e açougue, tá? O hortifruti, ele é uma área que te demanda um investimento menor por conta da rotatividade. Só que tu tem muita perda, né? A padaria te exige, ela te deixa uma margem maior, mas ele te exige pessoas e uma produção constante. Cara, eu vou ter que falar, né? O Lang comentou da padaria, né? Eu conheço já o supermercado Lang há bastante tempo. Eu morei ali a uma quadra do estabelecimento, foi até onde a gente se conheceu, isso há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Uma coisa que eu sempre fui fã é daquela padaria, cara. Que padaria bem boa! Hoje é a minha mãe que cuida da produção da padaria, né? Então ela tem um nível de exigência complicado, assim. De mãe, né? De exigência e de carinho também, porque tá lá há tanto tempo. O negócio da família acaba se fazendo com mais carinho, né? Com mais cuidado. E aí, por conta do momento, eu elenquei o açougue, que era onde eu conseguiria ter um retorno por conta do giro e agregar valor, né? Porque produtos mais caros te deixam uma margem não tão alta, mas eles te geram um retorno maior sobre aquilo. Uma coisa é tu vender uma alface que tu compra a R$1 e vender a 2, né? Tu tá em 100% ali, vamos supor, de margem. Uma coisa é tu comprar uma carne que tu compra a 40, tu vende a 60, a gente tá falando de 50%, mas te deixa 20%. Então, eu vou por esse lado, né? Pelo menos o meu giro aumenta. E aí foi que eu comecei a focar no açougue. Fiz uma curadoria com os principais fornecedores e comecei a elencar. Que maminha desses frigoríficos, qual tem a melhor maminha? Comprei no início uma caixa de cada um e eu ia para casa, testava, gravava isso e mostrava para meus clientes. Olha só, essa maminha aqui é top. Essa aqui não presta. E falava mesmo, né? Eu tava comprando, era a minha opinião. E aí eu comecei as pessoas começaram a confiar naquilo que eu tava entregando. Eles iam lá, compravam e realmente, não, essa aqui. Então hoje a gente tem 16 frigoríficos mapeados. E entre esses 16, cada um entrega 1 ou 2 cortes de carne. Então, eu selecionei as melhores carnes de cada frigorífico. E aí que a gente começou a alavancar pelo açougue. E nessa jornada, então, tu tá passando o que hoje traz, o que é mais frutífero dentro do supermercado acaba sendo a área de carnes, do açougue. Ou dentro dos segmentos ali que tu tens no mercado, tem outro que acaba sendo mais atrativo, que te gera mais margem e mais receita. Eu comecei pelo açougue, porque era onde eu ia conseguir girar, movimentar mais dinheiro, né?
Mas hoje... Sem falar que podia fazer o teste em casa. Por gostar de fazer churrasco, né? Mas hoje a padaria também, por conta até da minha mãe estar ali junto na produção, a gente tem um resultado muito bom também na padaria. Porque é o que atrai o cliente. Tu não come carne, a gente come aqui no Sul carne quase todo dia, mas todo dia tu vai lá buscar o frios, o pão, então é isso que atrai o cliente pro mercado. Aí sim, ele chegou lá no dia a dia. Aí ele chegou, claro, final de semana é o açougue que mais rentabiliza, mas hoje pegando no macro, no geral do mês, a padaria é onde eu tenho um maior giro. Não em faturamento, mas onde deixa uma margem boa e tem um giro maior que o açougue. E, cara, às vezes se imagina assim, veio com um negócio da família, entrou lá e seguiu na engrenagem que já estava rodando. Mas a verdade é que tu fez uma revolução, tu mudou o conceito completo do supermercado. Desde do piso, a fachada, até os armários que estavam lá dentro. Que bacana, né? E foi uma construção que deve ter dado bastante dor de cabeça, porque também a gente conta agora e, foi tudo bonito, fácil e simples, mas imagino que tenha sido um exercício bem... A gente teve algumas complicações. Teve noite que eu quis mexer na estrutura do mercado. Também, isso aí de querer analisar e olhar, né? O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer. Eu peguei uma foto de 1987 e naquela foto tava a fachada, imagino, de 87 no mercado, e as portas era a mesma coisa, era uma porta na lateral, uma porta no meio, uma porta no canto e uma fachada normal. E antes o prédio já existia, aí eu entendi, isso aqui nunca foi projetado ou pensado para ser um supermercado. Vou ter que mudar isso, porque eu quero passar aquela imagem de um mercado, né? E aí eu resolvi mexer na estrutura do prédio. Aí quebrei as portas, botei viga, e aí nesse mexer na estrutura do prédio, caiu uma parte da parede, não estava previsto dela cair, mas não naquele momento. Ela ia cair, ela ia sair dali, só que ela caiu no momento errado. Um pouquinho mais tarde. Exatamente. Era depois deles ter fechado. Sim. E aí caiu a parede que literalmente dava acesso ao mercado. Aí vai o Bruno dormir lá de madrugada para ninguém invadir o mercado, para cuidar. Cara, eu acho legal a gente falar assim dessas dificuldades que se tem, né? Porque agora deve chegar lá no supermercado, tá tudo bonito, organizado. O cara pegou um negócio e só manteve. Não, a verdade é que tem mão tua em basicamente tudo que aconteceu. Exato. Mas claro, sempre muito o apoio da minha família, né? Eles falam que eles têm que estar lá para dar uma sustentada nas minhas loucuras, nas minhas invenções, né? Me parece alguém que eu conheço. Mas é justamente isso. Eles me dando o apoio, eu vou tocando e vou. E também eu tô bastante em movimento, né? Até participar daqui, né? Tudo de uma certa forma agrega. Então eu sou a pessoa que sai um pouco daquela estrutura do mercado para olhar o cenário um pouco mais de cima. E aí isso aí me permite ou me faz enxergar aquele negócio de uma outra forma, ou criar negócios a partir dele, outras veias a partir daquele negócio. E com essa reestruturação toda do mercado, né, que tu trouxe, que passou a ser aquele bazar dentro de um bairro para um hipermercado dentro... Hiper não, ainda é um mercado de bairros. Mas para um supermercado, né, com uma estrutura, um layout bacana, né, novos designs e também organizado, o que facilita a logística do cliente, né, aquele que vai fazer a compra. E como é que foi recebido nessa reformulação? Se estruturou em manter a mesma carteira de clientes, aqueles que já faziam as compras ali, ou isso trouxe mais clientes de outras áreas, expandiu um pouco ali aquele universo da área do Teresópolis? A gente, num primeiro momento de reestruturação, eu em paralelo comecei a divulgar, né, o que a gente estava fazendo pelo Instagram. E aí eu usei muito as minhas redes sociais para mostrar que, a gente está mudando, isso aqui, agora a gente está trazendo essas carnes, gravava esses cortes. E foi bem num período também dessas mudanças na pandemia. Então, eu estava posicionado no digital, né, usando o meu Instagram mesmo, não era nem o Instagram da loja, e gravando. No momento que as pessoas tiveram que ficar em casa
e se deu um boom de teleentregas e pedidos, rapidamente a gente conseguiu atender essas pessoas que tiveram que ficar em casa e queriam consumir algum produto. Por eu já estar ali posicionado e eu estava preparado. Não, preparado também. 100% não. Não, né? Zero. O que não, mas do nada, ninguém estava preparado. Só que pela nossa estrutura e também, claro, não dá pra gente perder venda, né? O mercado familiar. Deu lockdown, não pode sair de casa, fica em casa, as pessoas demandando. No início deve ter batido. No primeiro dia eu peguei um celular que estava lá em casa parado, peguei um chip, coloquei dentro, fui pro meu Instagram. Pessoal, a partir de agora a gente tem teleentrega. Tinha estrutura para pegar pedido? Não. Mandava a tua lista de compras e aí a gente era muito franco com os clientes. Olha só, a gente não tem estrutura para passar a lista de preços, fazer cotação, mas os nossos preços estão dentro da média de mercado. Se tiver alguma coisa que destona muito, que a gente saiba, a gente sinaliza. Ou se tu tiver alguma dúvida pontual, a gente pode tirar, não tem problema nenhum. Mas fazer uma lista de preços, consultar preços, a gente não consegue atender. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí a gente fazia as entregas. E acaba sendo a tradução do que é a vida do empresário. Né? Se viu na frente de um problema e criou uma oportunidade como solução. E eu até ia perguntar sobre isso, mas tu acabou respondendo já se havia teleentrega no mercado. Tem. Então, tem. Quem faz sou eu. Tu lembra do churrasco que eu fiz no meu aniversário no início do ano? Lembro. Cara, como é que funcionou, né? Eu procurei o Bruno, falei, e eu acompanho, né? Acompanhei essa trajetória e essa parte dele da migração para o digital. Então, realmente passou cada vez mais uma confiabilidade. Tu sabe que eu sou um cara chato pra cara. Sim. Então, quando chegou ali a hora do meu aniversário, eu sabia que eu tinha um orçamento para fazer, né, o evento. Eu precisava de um suporte, porque afinal, estou envolvido na Tramontana, a gente sabe que é uma correria. Então, eu mandei pro Bruno, não, cara, seguinte, eu preciso de uma solução com tantos reais para tantas pessoas. E ele falou, cara, deixa comigo. Montou, estruturou e entregou, né? A solução completa. A solução completa. E isso nem teve um custo adicional, né? Foi realmente o custo do insumo e a boa vontade ali do proprietário, né? Eu sou churrasqueiro também, gosto de fazer churrasco. Esses dias eu estava percebendo com a minha esposa que a gente fez churrasco segunda, terça, quarta, quinta, pulamos a sexta e fizemos sábado. Que maravilha. E muitas vezes a gente não tem tempo. E aí eu moro longe do... Eu quero saber os convites desse churrasco aí, hein? Eu acho que vai sair. Eu moro longe do supermercado Lang, né? Possivelmente a abrangência da teleentrega não pegue. E aí tem um açougue... Mas o Uber Flash pega. Aí o cara já... Eu criei mais um braço mesmo, que às vezes fica longe pra me entregar, mas aí eu consigo colocar no Uber e aí tá resolvido, não tem escapatória. Só querer comprar. Mas aí, continuando aqui, agora eu já sei. Mas aí eu pedia, não peço mais, agora eu peço do supermercado Lang, então, pedia de um açougue que eu gosto. Mas algumas vezes as carnes não foram aquilo que eu esperava. E aí tu ter a tranquilidade de pedir a carne num lugar, que eu vejo que é o teu caso, que tu vai escolher a carne como se fosse fazer um churrasco na tua casa, isso foi a tranquilidade que o Bruno teve, cara, faz toda a diferença pra quem gosta. Porque eu sou aquele cara que, se tem o tempo, eu gosto de ir lá, olhar a carne, escolher. Não, essa não. Fingindo de entendido, né? Nossa, não, essa sim. Mas às vezes não dá. E aí ter a tranquilidade de pedir num lugar que alguém vai fazer isso por ti, como se fosse fazer um churrasco na sua casa, porra, é um diferencial muito grande. Eu acho que esse nível aí que eu cobro da minha equipe, e hoje isso foi uma mudança de cultura, porque também o meu açougueiro, ele manja muito de carne. Eu ia pra internet, né, nessa época que eu tava agregando valor ao açougue, trazendo novos cortes, e aí não era tão difundido o Prime Rib, o T-bone, né, as variações do T-bone, que é o Porterhouse, que é o corte que saiu, o primeiro corte ali do final do lombo. Então, só que eu chegava pro meu açougueiro e falava, olha, eu quero fazer esse corte. Sim. Aí ele olhava aquilo e dizia, tá, isso aqui só pode sair daqui. E aí a gente destrinchava, cortava diferente. Só que essa mudança de cultura de um açougue tradicional para um açougue especializado, que entrega qualidade, eu tive que mudar a mentalidade também dos meus colaboradores, porque a gente vendia só uma costela tradicional, que na época eu acho que era R$12, vamos lá, R$15 o quilo da costela.
eu coloquei uma costela Angus, né? Que era o dobro do preço, acho que era vendida a 35, né? Hoje a minha costela Angus é 55. Então, o meu açougueiro olhava, nossa, mas essa costela, tu vai vender costela a preço de alcatra, né? Não vai vender. E aí, imagina, a minha figura-chave não acreditando naquele produto. Então, entra a parte de cultura. Não, pessoal, vamos aqui fazer um churrasco, vamos provar essas carnes, vou explicar o porquê delas e porquê do valor agregado delas. Sim. E aí eles começaram a ver o resultado que as pessoas vinham buscar. E hoje, a minha proporção, eu vendo a cada 10 costelas, eu vendo 8 costelas Angus para 2 costelas gaúchas. Sim. Então, antes, pelo que eu entendi, se comprava o gado inteiro, o boi inteiro, e quem fazia ali a divisão por peças, por cortes, era o teu açougueiro. E no meio do caminho, vocês começaram a trabalhar isso de forma híbrida. Hoje tu tem os cortes que já chegam porcionados. A gente trabalha das duas formas ainda, né? A gente tem a carne de gancho, que é o que a gente chama, e a gente desmembra e vende no balcão. E aí também selecionei o gado. Hoje a gente trabalha com uma linha de novilho jovem. Mas tem os cortes do autosserviço. E isso é legal até de esclarecer, né? Tem pessoas que têm muito preconceito com carne embalada, carne a vácuo, né? Se teve, num primeiro momento, um problema com a carne a vácuo, porque era uma tecnologia nova, e o problema do vácuo é a temperatura, oscilação de temperatura. Então, logo que o vácuo chegou no Brasil, os autosserviços dos supermercados, hoje vocês podem até reparar, eles são todos fechados por uma economia de luz, né? E também de temperatura. Então, o autosserviço aberto, a carne a vácuo ia para lá, em determinados momentos do mercado, da loja, tá mais quente, tá mais frio, então o cliente pega a carne na mão, escolhe, devolve, e realmente, naqueles primeiros anos, naquele primeiro momento, aquela carne estragava, né? Não é sangue que tem ali dentro do vácuo, é uma água com mioglobina, que é a proteína que deixa avermelhado, parece sangue, mas não é, mas aquilo ali estraga. E aí passava o gosto para a carne. Então, eu sou um defensor da carne a vácuo, porque o vácuo é uma técnica de maturação, né? Que é amaciamento da carne. Então, só que tu tem que ter esse controle a procedência de onde tu está comprando e também o controle de temperatura. Então, tu com um autosserviço fechado, controlando aquela carne, no mercado ele é pequeno, então a gente está todo dia olhando aquela carne, como ela está se comportando, quando ela chega a gente olha, não, isso aqui tá bom, tá bem, tá com o vácuo bem fechado. Sim. Então, tu acaba conseguindo ter uma carne muito boa, de baita qualidade dentro do vácuo. Eu mesmo compro só carne a vácuo, né? Mas o meu pai, aí ele falou, pô, essa carne a vácuo, então realmente tem. Mas a verdade é que o mercado inteiro, de certa forma, houve uma evolução no segmento do açougue, né? Cortes que a gente não via, agora se vê, e o cuidado com a carne, a procedência da carne, hoje em dia eles são outros do que era antigamente. Exato. E aí entra nesse ponto que tu disse. E a gente podia ficar aqui falando de supermercado e sobre carne, coisas que nós três gostamos aos montes o tempo inteiro, mas a verdade é que não basta todo o trabalho que o supermercado te dá, tu ainda tem outras operações. Então, no início falou sobre como é importante o network, né? E até mencionou como o próprio network trouxe benefícios para dentro do supermercado, que são as questões das ferramentas através de network que tu fez da Agas. E hoje tu é diretor da Agas Jovem. Isso. Como que funcionou? Como que tu chegou? A Agas ainda funciona na Fergs? Sim. Eu estive lá em 2 feiras. Esse ano foi uma baita feira. Foi um dos primeiros eventos do estado pós-enchente. E a gente estava até como é que vai se comportar, e foi um sucesso. Então, só respalda a força do segmento supermercadista, né, até na retomada dos eventos. Mas como é que foi essa questão da Agas? Então, eu lá em 2015, né, me inteirando e querendo buscar conhecimento, procurei a Associação Gaúcha de Supermercados, que é a Agas, e ali eu descobri que existia um núcleo jovem, que é destinado para sucessores. Então, são os filhos dos donos dos supermercados. E aí, naquele momento, eu entrei para participar do grupo geral. E, por sorte, teve uma viagem para o Paraná, que a gente foi conhecer algumas indústrias do Paraná. E aí eu fui participar dessa viagem. E lá eu conheci a turma, conheci as pessoas.
E aí fiz um network muito grande já nesse primeiro momento. E aí, depois com os eventos, acabei me destacando lá dentro e eu fui convidado a participar da diretoria. Então, hoje eu sou diretor também, além de diretor do Superlang, sou diretor da Agas Jovem, que é um braço da Agas para capacitar jovens sucessores supermercadistas. Então, a gente promove eventos, a gente faz palestras, a gente faz visitas técnicas a fornecedores. Estamos com uma comitiva internacional indo para Paris agora numa feira. Então, em janeiro, a feira nos Estados Unidos. Então, é realmente uma gama muito grande assim, que a Agas entrega para quem participa, né? Cara, e eu achei isso, na verdade, impressionante, assim, porque como há um olhar atento para o futuro do segmento. Né? Cara, vamos fazer uma Agas jovem para já ir trabalhando a sucessão, para que quando houver essa transição, o impacto não acontecer. Não seja, exato. Cara, achei isso muito bom. E quando fala em Agas jovem, né, qual é o enquadramento, assim, qual é a idade mínima para que possa participar? Quando que se encerra os jovens? Né? Então, os jovens estão ficando velhos e eles não estão querendo sair, né? Então, quando é de 18, né? E aí agora a gente já tá com 39 anos. Então até 39 anos a gente é jovem. Os caras estão generosos com esses jovens. A gente tá subindo um pouco, né? A diretoria, não, vamos botar mais um aninho, vamos... Aí então de 18 a 39 anos participa da Agas Jovem. Mas realmente a Agas Jovem ela é referência no Brasil hoje por conta desse formato. Outras associações viram esse nosso modelo porque existem as associações supermercadistas, mas nenhum com esse braço para sucessão, né? E focando no jovem sucessor empresário. E essas associações, elas costumam ser por estado. Por estado. E aí eles viram o nosso modelo e começaram a copiar, né? E deu super certo, assim. A gente recebeu agora, no início do ano, jovens de todo o Brasil. E a gente fez um evento para eles, inclusive eu assisti churrasco para os caras, e veio acho que 60 jovens do Espírito Santo, Goiás, São Paulo. É um network forte, realmente, gigante, que acontece. Quantas pessoas, isso era uma curiosidade que eu tinha, né? Quantas pessoas compõem hoje a associação, né? Como um todo, e da parte que tu coordena, né? Que tu é o diretor da Agas Jovens, assim, quantos hoje? A gente tem, no grupo, a gente tem uma média de 300 membros. De todo todo estado, né? É a Associação Gaúcha. Então, isso também é legal, porque logo que eu entrei, eu não tinha essa dimensão. Mas e o pessoal vem, né? Com nossos eventos, o pessoal vem de Bagé, vem de Santa Maria. Uma das nossas diretoras é a Raquel, do Super Beltrame de Santa Maria. Então, e ela participa efetivamente, sabe? Viaja 400 quilômetros para nossas reuniões, para os nossos eventos. Mas 300 jovens na diretoria são 10. A gente tem que pensar como que nós incluímos a Tramontana num desses eventos. Vou passar o contato do Gabriel e da Giovana, que é do comercial. Cara, eu tô interessado no churrasco. Tá. Eu tive na Aga 2 vezes, né? Não sei se tu conhece a feira. O pessoal, não sei se o pessoal conhece, mas me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, tá? Porque já faz algum tempo. Mas são vários estandes, né? Isso. De várias marcas. Fornecedores. Indústrias, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui, cara, eu saí com umas 2, 3 sacolas de um monte de coisa. Queijo, salame, esse doce formato de aí. leite. Cara, e bem legal, porque também lá dentro há uma troca, né? Sim. E se fecha negócios lá dentro. É uma também. feira de negócios. É quase como uma Expo Inter, só que focada pro nosso setor. pro setor. A Agas é o evento que antecede a Expo Inter. Termina a Agas, começa a Expo Inter. Legal. Então, E sempre- em qual região que acontece geralmente? É na Fiergs, Na Fiergs. aqui em Porto Alegre, no Brasil. Cara, e aí tu com pouca coisa na cabeça para se preocupar, toda essa revolução que tu fez no supermercado, esse envolvimento da Agas, que há viagens, há eventos, se envolve nas entregas, aí ainda deu mais tempo para fazer mais uma operação, o churrasquinho. Mais um negócio. Então, o Churrasquinho é a minha empresa de assados para eventos, né? E ela surgiu de uma demanda que eu mesmo criei dentro do supermercado. Porque o que aconteceu? Como tu disse, né? Que legal ter alguém que separa a carne para mim, que eu posso confiar e eu sei que aquele açougue vai me entregar uma carne de qualidade. E com isso, a gente começou a não atender só aquele churrasco de final de semana, mas atender ao aniversário,
a formatura. Então a gente passou daquele churrasco de, sei lá, 5 pessoas até 10 pessoas para atender churrascos de 50 pessoas, 100 pessoas. E aí eles iam me procurar, que nem o Bruno comentou aqui, né? Preciso fazer um churrasco para tantas pessoas, tenho esse orçamento e gostaria de comer tais carnes. Eu, tá bom. Eu montava toda a lista, um a um, daquilo dentro daquele orçamento. E aí a pessoa chegava para mim, Bruno, eu precisava assar isso aqui. Eu não quero ficar envolvido. E aí eu, num primeiro momento, eu asso para ti, né? Eu vou e asso. E aí, no primeiro, assim, eu assei de graça, me cravei assando. Quantas sozinho. O primeiro evento foi 40 pessoas. Ué, a churrasqueira não é ruim, porque é de um pai de um amigo meu. Mas não era lá essas coisas? Não era das melhores. Mas puxava bem a brasa. E aí, depois disso, eu comecei a cobrar o valor pelo assado, só que me dava muito trabalho no sentido de cada churrasco montar um cardápio personalizado dentro de um orçamento específico. Uhum. Então, realmente, é muita demanda e ainda mais esse serviço, sem agregar nenhum valor por isso. Então, foi aí que eu tive a ideia de bolar o Churrasking, né? Então, como essa demanda começou a aumentar de pessoas procurando para eventos maiores e precisando de gente para assar, eu vou entregar esse cardápio por esse preço, né? Então, a gente começou com um ticket de R$60, né? Super baixo. E com tudo, né? Com assador, Sim. com as carnes, carvão, tudo, R$60 por pessoa. E aí, eu lancei a empresa, fui pro meu Instagram e falei, aumentou a demanda. Expliquei isso no Instagram. E aí, eu atendia uma média de 4 churrascos nesse formato 1 a 1 por mês, churrascos maiores. Eu lancei a empresa e no primeiro mês a gente fez 14 eventos. Nossa. Como se concentra... Triplicou, mais do que triplicou. Concentra 350%. Se concentra no final de semana, mas era como se fosse um dia sim, um dia não, assando churrasco. E aí o troço já saiu explodindo. Cara, e aí deu muito certo. E deixa eu falar assim, porque até comentei isso já em outro momento, né, que em 2020 eu tive uma breve passagem para tentar, né, um empreendimento semelhante, que era o Bendito Bife, né? Acabou que a pandemia ela chegou, não consegui dar continuidade, mas eu tive algumas experiências, né, e fiz também alguns eventos, e um deles foi para os militares do CPUR. E uma dificuldade que eu tive, e eu imagino que talvez tu possa ter tido também, que eu quero entender como que funcionou a logística depois disso, foi de entender como formar os preços, né? Por quê? Porque tu tem todo o custo operacional, o tempo e também a relação da equipe. E tu falou que começou com um ticket e imagino que isso tenha passado por algumas reformulações, né? Tu só acerta errando, né? Eu reformulei, eu acho que 4 vezes o meu ticket, porque eu também fico naquilo de dar valor ao dinheiro que o meu cliente investe, mas também de remunerar todos os meus colaboradores, né, e me remunerar também, que é uma dificuldade para o empresário, às vezes, colocar o valor no seu serviço. Sim. Porque hoje o Churrasking, ele compra do Superlang. Então, eu Churrasking, sou cliente do meu mercado Superlang. Então, eu já estava recebendo um valor na compra das carnes, propriamente, né? Mas até eu conseguir separar isso e ver, não, eu preciso ter uma receita para o Churrasking por investimento de uniforme, de tábuas, né? Eu errei bastante, então... A verdade é que acaba não tendo relação, né? Tu acaba tendo uma relação de cliente. Eu sou cliente. Hoje o churrasco... Aí sim, agora eu enxergo dessa forma, mas quando eu comecei, não. É muito difícil, né? É difícil. E hoje eu sou cliente. Hoje o Churrasking é o principal cliente de carnes do Superlang. Quantos quilos de carne, assim, vai por mês? Vai fácil aí, mais de 100 quilos de carne. Tu comentou que logo que tu iniciou, já deu um salto de 4 para 14. Hoje, em média, quantos eventos tu faz por mês? Hoje a gente faz uma média de 10, porque subiu o ticket. Sim. Só que eu ganho muito mais hoje do que naquele momento que eu ganhei. Hoje o nosso valor é R$ 89,90 por pessoa. E tu sabe que tu falou em relação à dificuldade de implementar o custo do teu serviço, né? O valor do teu serviço. E eu consigo perceber que uma relação estrutural, cultural do brasileiro acaba sendo muitas vezes de desvalorização do serviço. Tudo aquilo que implementa aí uma diarista, um eletricista,
né, o famoso faz tudo, Uhum. a gente acha sempre caro, né? Às vezes a pessoa vai na tua residência para resolver uma situação com a qual tu não tem nenhum conhecimento, te cobra R$100, 150, 200, e se acha um absurdo. Muitas vezes é o mesmo público que paga absurdos, ou por um carro zero, né? R$1.000 numa janta. Exatamente. Então eu vejo que é uma questão estrutural, assim, e acaba realmente afetando até o próprio empresário. É nós mesmos não saber nos valorizarmos, né? Eu acho que é um paradigma ser quebrado isso. Eu já me arrisquei a fazer os churrascos da Tramontana lá. Nós somos 20 pessoas, na época acho que éramos 15. Cara, eu pago fácil esse valor, né? Porque a gente não dá valor até ter que fazer em algum momento. Porque, Exatamente. Putz, cara, começa que eu não consegui aproveitar nada. É isso. Né? Não fiz todo mundo se divertindo, eu lá num suador, aí tem ponto de carne, preocupação em comprar antes, porque o envolvimento não começa só naquele momento que tu bota a carne no carvão. Tu tem que comprar, carregar, tirar coisa do carro, Isso colocar. aí. Eu lembro que eu... É um saco. Eu lembro que eu ofereci ajuda e ele falou, não, tu tá aqui pra curtir. Eu, ufa! Mas é isso mesmo. E eu aprendi também que a gente vai conhecendo o nosso cliente, né? E o meu principal cliente, né? Tipo, se fosse denominar persona, seria isso. É aquele cara que ama churrasco, gosta de fazer churrasco, só que ele quer aproveitar aquele momento dele. Mas ele quer servir o que ele gosta para os convidados dele, numa forma de carinho, de amor. Sim. E aí é isso, né? E esse cara que gosta, que sou eu, que é o Bruno, por exemplo, só vai entregar na mão de quem faz bem também. Quem confia. Não vou botar para um cara ali que eu sei que não assa tão bem, uma carne que eu comprei com tanto carinho, com custo também, porque uma carne boa hoje, ela é mais cara. Dá para um cara ali que não sabe vai fazer. Estragar o churrasco. Então a gente só abre mão de fazer bem feito se tem alguém que faz melhor. E muitas vezes, né, até quando em outras experiências, porque é uma relação antiga, né, muitas festas familiares tinha aquele assador. Tu levava as coisas, a pessoa assava. Muitas vezes esse assador se dava mal. Né? Porque ao chegar com carne de terceiros para fazer um churrasco... Nunca é mais isso também. Né? Então, tu conseguir trazer essa questão da carne, da própria apresentação, do serviço como um todo, acho que agrega muito valor, realmente. E hoje, claro que se a gente for pegar, assim, pontuar todas essas atividades, eu consegui, no primeiro momento era eu fazendo, mas eu consegui terceirizar isso a ponto de criar confiança, criar cultura. Mas hoje, então, o churrasquinho, não sou eu que... Todas as carnes, tudo que é fornecido no churrasquinho entregue, para quem nos contrata, ele vem oriundo do Superlang. Então, 100% do nosso cardápio é vendido no mercado. E não sou eu mais que separo as carnes, né? Hoje eu ainda faço a lista pela quantidade de pessoas, então eu vou ajustando as quantidades de cada item do cardápio, mas eu passo ele para o nosso WhatsApp, que é o mesmo WhatsApp que tu vai pedir carne no mercado. Então, é realmente um cliente ali comprando. E aí, quem separa é geralmente a minha irmã, que ela cuida da parte da operação do mercado, e o meu açougueiro, né, que é o que eu falei que mudei a cultura dele. Então, hoje não tem nenhuma exclusividade diferente das carnes do churrasquinho para o nosso cliente que vai ali no mercado. É a mesma carne. Porque a gente conseguiu chegar num padrão de qualidade, de excelência, de entregar uma carne boa, macia, para o nosso cliente. Cara, não, vai ser impossível não fazer um churrasco hoje lá em casa. Vai ser impossível. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, pessoal. Tu é casado? Não, tenho namorada. Cara, eu te pergunto isso porque como que tu divide o teu tempo? Eu arrumei alguém que trabalha tanto quanto eu. Porque só assim. ela é médica. E aí, plantão 12, 24, que é uma loucura. Eu achei que eu trabalhava. Depois que eu conheci ela, eu comecei a mudar um pouco a minha percepção de trabalho. É porque só assim, que alguém que vá no mesmo ritmo, porque tem muita coisa. Imagino que tu tenha mais tempo na lida profissional do que na lida pessoal, né? A gente, vou entrar na parte bem pessoal, mas a gente tá junto, vai fazer agora recém 3 meses, né? Só que no meu momento de vida e no dela, a gente já chegou na conclusão, cara, vamos testar e vamos morar junto. Porque senão não tem como, né? Nas nossas rotinas. Não vão se ver. A gente não se vê. Então, porque chega assim, todos somos, né, casados, temos companheiras, né? E chega um momento também que o excesso de convivência, ele pode se tornar, muitas vezes, um estresse para dentro do casamento. Então, acho que é importante ter essas atividades, mesmo que tenha bastante trabalho, porque o momento que tu tá com a pessoa acaba se tornando muito mais gostoso. Né? Tu ter aquele momento para valorizar, para dedicar. Os finais de semana, eles se tornam bastante esperados,
mas justamente para dividir com a pessoa que tu ama, né? Não mais para outras atividades. Engraçado, Bruno, falar final de semana, né? A gente se conhecendo agora, a gente demorou 1 mês e meio para conseguir tirar um final de semana juntos. Para fechar a minha agenda do churrasquinho, porque os eventos são final de semana. Sim. E fechar a agenda de plantões dela. Cara, mas aí eu acho que acaba sendo fundamental tu estar com alguém na mesma pegada, né? Nesse sentido. Porque ela não ia entender esta falta e nem a outra pessoa o contrário. Exato. Então acaba os dois se entendendo bem nesse sentido, né? Mas fugindo um pouquinho aqui do lado pessoal, Bruno, e tu sempre com essa visão, tu trouxe aqui ao longo do episódio sempre uma visão muito empreendedora e de futuro, né? Até a questão da porta eu achei muito boa. Cara, como é que a porta ainda é a mesma porta? E mudou, então sempre com uma visão à frente da vala comum, assim. Isso é muito importante dentro do empreendedorismo e não é à toa que tu é sucesso em todas as empreitadas que tu fez na tua vida. Qual é a importância de um investimento, de ter investimentos nesse sentido, pensando mais a longo prazo? Sei que tu tem alguns investimentos também, tá? Começando a abordar outros pontos também. Como é que é a tua relação com investimentos? Então, acho que é perfil, né? Eu tenho mesmo um perfil de empreendedor. E eu acho que eu sou um pouco também movido, bastante movido à inovação ou desafio. Então, naquele primeiro momento lá em 2015, eu tinha que mudar a imagem do mercado. Reestruturei, organizei, tá rodando, tá legal. Aí eu entrei para Pragas, né? E aí entrei já na diretoria. Pô, aqui também tô conseguindo fazer a diferença e já cheguei num patamar legal. Aí veio o churrasquinho, né? Vamos criar mais um braço do churrasquinho, mais um braço para o Superlang e criar o churrasquinho. Hoje, então, eu treinei muito bem a equipe, né? Hoje não sou eu mais que aço na empresa, né? Então, meus assadores, eu faço uma parte de coordenador, que é uma parte de montagem de pratos, sequência de cardápio, mas efetivamente eu não asso. Então, isso também me permite, ensinei a minha equipe a tocar o negócio, o que me permite também não precisar ir em todos os eventos, ou se eu tiver algum compromisso, não ter que estar presente. E agora o churrasquinho tá rodando. E aí já entra, o que vamos... Qual é a próxima? O que vamos inventar agora? E aí foi que eu até procurei o Bruno, né? E essa é uma visão, uma vertente que eu tô tendo agora de olhar para a alavancagem de patrimônio, olhar para o mercado imobiliário. E aí procurei o Bruno. Cara, olha só, preciso levantar dinheiro que eu quero começar a investir em imóveis. Então, no primeiro momento, os investimentos, de uma maneira geral, eles estavam para as fontes de renda. Como que eu posso aperfeiçoar, né, o mercado que eu venho, criar novos nichos que foram desenvolvidos, deixar isso estruturado a ponto de conseguir respirar e a roda girar sozinha. Para que, então, tu pudesse... olhar, né? Olhar para outros cenários, né? Quando eu estava lá na reforma no mercado, eu nem ia pensar em querer comprar um imóvel, colocar ele para alugar ou contemplar uma carta de crédito. Então, tudo foi uma escadinha e tu precisa ter essa escadinha por conta do teu momento. Se tu falasse comigo antes, eu não teria um dinheiro para aportar para sortear uma carta. Aí a gente estava falando sobre o momento antes de tu chegar, tava eu e o Bruno falando que cada coisa tem o seu momento. O Bruno estava falando de um projeto que ele tem a curto prazo e ele pensou, eu deveria ter feito isso antes. Cara, mas antes não era para ser. Não, exatamente. Não era só uma questão de não era para ser, porque estava sendo focado em outras coisas. Isso aí, o teu olhar muda, né? Então, que nem agora eu passo muito tempo olhando imóveis, né? Vendo uma oportunidade, alguma coisa assim. Então, entra dentro disso, né? O que é o teu olhar para o que tu está vendo? É esse setor agora, para realmente tu ter uma diversificação de renda e ter também uma alavancagem patrimonial. E quando tu fala, né, em abrir espaço para começar a olhar, né, para outros setores, e tu trouxe o setor imobiliário, né, até uma curiosidade, parte deste projeto, ficará no suspense, que surgiu a nível pessoal, veio também de parte de conversas que nós tivemos. Né, em relação a esse olhar de projetos imobiliários, né, e também, quando tu me procurou com uma abordagem para uma necessidade, o que abriu espaço, né, para que eu conseguisse te mostrar, dentro de um portfólio de consórcio, que é o produto da Tramontana, que além da solução que tu procuras,
existiam outros Tinha nichos um e leque possibilidades, de né? possibilidades, exatamente. Tanto que, mas aí entra o Bruno como vendedor, né? E é um bom vendedor. Olha, brincadeira, né? Fui direto em quem? Aí é aquilo, né? Eu cheguei procurando o A e veio o C. Não, Mas aí... Aí acontece o que a gente faz quando a gente vai no mercado, que a gente vai comprar só um pão isso aí. E sai com um carrinho com verdura, carne, chocolate. Ele me chegou, Eduardo, com 171 que... mas isso não é bem o que eu quero. Daí, beleza, ele deixou passar um dia, no outro me liga. Mas, olha só, tem uma aqui campanha de fecha-mesa, a gente tá pagando metade, tu só paga não sei o quanto, eu tava viajando. Bruno, vai. E às vezes a gente sabe, né, nós que estamos no meio comercial, a gente sabe das estratégias, né? Mas a gente se deixa levar, porque foi tão bem feito. Isso aí, exatamente. O cara empenhou tanto tempo ali, tá bom. Mas realmente, aí entra um pouco da confiança, né? E eu acreditar e confiar nas pessoas. Eu acho que o respaldo que eu tenho no mercado é as pessoas acreditarem, ou no Churrasking, acreditar que eles vão me contratar e eu vou estar lá naquele dia marcado, naquela hora, e eu vou entregar um serviço de qualidade. É a mesma coisa que quando eu procurei o Bruno, né? Passei o meu cenário para ele, e aí acreditar que, não, ele vai me passar a melhor condição que ele tem dentro do possível para me ajudar. Porque o sucesso dele vai depender do meu, né? Eu fiz uma operação, deu certo, e ele vê que eu quero replicar isso. Então, realmente, eu quero manter e ter esse cliente, né? E tu vê a importância, né, Bruno? Tu até falou, assim, em algumas conversas que tivemos, a importância de estarmos dentro das redes sociais mostrando aquilo que a gente faz, né? Porque tu trouxe, olha, no momento que o mercado precisou, por causa de uma relação da pandemia, já estava lá. Então, me viram e lembraram. Então, quando a gente é visto, é clichê, mas é a verdade, a gente acaba sendo lembrado. E tu trouxe pra mim, cara, eu te acompanho, né, há um certo tempo e me passou confiança. Nesse período. Então, bom que a gente pôde iniciar essa parceria, depois eu passar 15 anos consumindo lá no mercado. Vai resgatando agora. E a gente tem esse viés lá na Tramontana Consórcios, né? Claro que o Bruno usou de gatilhos para fazer um fechamento ser acelerado dentro daquela meta que se tinha se cumprir dentro da empresa, mas por outro lado tem a entrega realmente de algo que é pertinente àquilo que o Bruno quer. Sim. E para a Tramontana Consórcios, o que mais importa não foi esse primeiro negócio que foi fechado, é esse primeiro negócio funcionar para que o Bruno siga com a visão que ele tem, fazendo novos negócios. E agora na Agas Jovem, principalmente, são 300 filiados. Vamos fazer dar certo aí. Vai, imagina, hein? Aí eu quero a propaganda lá. Cara, eu fiz com esse gurizão aqui. Ele é novo, mas pode confiar. Bruno, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast, cara, mas foi muito legal conhecer um pouco mais da tua história, porque é um cara jovem também, já com várias empreitadas de sucesso, agora mais uma no ramo imobiliário, que eu tenho certeza que vai funcionar também. Então, muito obrigado pela tua presença. Como que a gente faz? Bom, o Supermercado Lang tá lá no Teresópolis. Quem quiser visitar, se quiser passar o endereço, não tem problema. Mas para contratar, por exemplo, o Churrasking, como que essa galera que está nos ouvindo, nos assistindo, pode conhecer um pouco mais do trabalho do Churrasking? Beleza. Então, o Churrasking tá nas redes sociais, churrasking.rs, ou o meu Instagram também, Bruno Lang _. Então, pode chamar lá. O Super Lang também tem... O Instagram é Superlang 1978, que é em homenagem ao ano de fundação da empresa. E estamos aí para atender vocês no que precisar. Estamos aí para fazer mais barulho, mais empreendedorismo. Bruno, considerações finais aí, teu cliente, teu amigo? Cara, é só um agradecimento, né? O Eduardo, quando me questionou se eu teria alguma indicação de um cliente para chamar, não me veio outro nome sem ser o teu na cabeça, né? Justamente por uma trajetória dentro de um ciclo de amizade que se tinha, né? Embora tu seja de uma geração 5 anos mais velha. Olha só, vai que citar essa parte. Mas nesse acompanhamento, né? Em ver a tua história, ver a forma que tu progrediu, é uma pessoa que eu admiro, assim, como ser humano e como empresário. Então, muito obrigado por ter feito parte e dividir um pouquinho conosco da tua trajetória. Obrigado, eu que agradeço o convite aí e a troca de experiências. Pessoal, chegamos então ao final de mais um podcast do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. Vocês puderam assistir essa trajetória do Bruno. Opa, vou de novo.
Pessoal, então chegamos ao final de mais um Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. Conhecemos um pouco mais essa história inspiradora de um jovem de 32 anos, já com tanto sucesso em vários empreendimentos, aqui com a participação especial do Bruno, meu sócio, meu coordenador. Para vocês que assistiram até o final, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela parceria e até a próxima.